Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. E aí nós vamos começar uma nova semana, um novo dia e uma nova semana alimentando o nosso espírito com a santa palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então vamos ler 2 Reis capítulo 24. Começa a parte mais triste de 2 Reis, apesar de todos os reis de Israel serem reis pecadores que distanciaram o povo de Israel de Deus, apesar de intercalando bons reis e maus reis no reinado de Judá, Israel já foi levado para o exílio e agora Judá está vivendo os seus últimos dias. Primeiro sob ataque da Síria e agora vamos ver ataque da Babilônia. Como Deus havia dito para o rei Ezequias, que após a recuperação da sua enfermidade, foi visitado por um representante do reino da Babilônia e aí exibiu seus tesouros, seu poder e etc., em vez de glorificar a Deus, e o profeta disse, não vai dar certo esse negócio, um dia tudo isso que você mostrou para os babilônios vão invadir e tomar. E aí temos uma sucessão de reis maus que sucedem o rei Josias, que foi o último bom rei, né, de verdade. O melhor, depois de Davi, um dos melhores reis de Israel foi Josias. Depois dele a coisa não prestou mais. Vamos ler. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. Jeoaquim era um segundo rei de Judá e tinha sido imposto pelo rei do Egito, como nós lemos lá para trás. E Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos, vassalo do rei da Babilônia. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Ele aí se rebela contra Nabucodonosor, que o havia dominado. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Que coisa triste! Desobedeceu a Deus, caíram na idolatria e agora Deus decide destruir Judá, o reino de Judá. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-lo da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, que foi o pior rei de Judá, Manassés. Um longo reinado de 55 anos, completamente entregue à idolatria, ao paganismo, à prostituição, a tudo que não presta. Crimes. Inclusive o derramamento de sangue inocente, eu estou lendo o verso 4. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. O pecado cresceu demais. Até a tolerância de Deus tem um limite. Uma hora as consequências do pecado virão. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados e seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Inclusive, desse limite do ribeiro do Egito para frente, já em certo ponto começava o território de Israel e de Judá. Verso 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Olha outra coisa, só 3 meses de reinado. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai, mais um rei mau e ímpio. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade.
Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam ao rei da Babilônia. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate. Todos os artesãos e artífices, eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Triste sina de quem não buscou a Deus de coração, quem se entregou à idolatria. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias, novo rei em Judá, imposto pelo rei da Babilônia, Matanias, ao qual o rei da Babilônia mudou o nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu em Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Que final triste. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia, e essa rebelião contra o rei da Babilônia não vai dar certo. Vai ter um resultado terrível. E amanhã a gente lê o último capítulo de 2 Reis, que conta o último capítulo de Judá ao ser levado para o exílio e Jerusalém ser destruída. E aí a gente vai entrar, a gente vai lá para o Novo Testamento para ler Romanos, e depois a gente vai voltar para 1 Crônicas e 2 Crônicas, que a gente vai ver uma outra versão das histórias desses reis de Israel e de Judá. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Amados irmãos, como eu tenho dito, convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários desse vídeo. Eu me comprometo a orar pelo seu pedido de oração nas minhas orações particulares. Peço aos meus irmãos que nos acompanham nesse canal que leia os pedidos de oração que os irmãos deixarem no vídeo e orem uns pelos outros. Vamos formar essa grande corrente de oração, orando uns pelos outros, mediante os pedidos que sejam deixados aqui, ok? E se você gostou desse conteúdo, não saia sem deixar um like no vídeo. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais para espalhar o vídeo aí entre outras pessoas, alcançar outras pessoas. Se quiser fazer somente um comentário, não tem um pedido de oração, faça um comentário sobre a leitura que fizemos, né, sobre esse final triste aqui do reinado de Judá. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, engraçado, tem 499 inscritos, falta 1 para 500. Quem vai ser o inscrito de número 500? Se inscreva aí e comenta. Eu me inscrevi, eu sou o 500. Tá bom? E amanhã, 5h30 da manhã, a gente se encontra para ler o último capítulo de 2 Reis, para irmos para o Novo Testamento. Combinado? Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.